Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra e que mais um dia se nos permitiu em pé e vivo na sua presença para fazer a sua santa vontade. Vamos ao que nos interessa com o tema de mensagem, que é o louvor e a palavra. E vamos ler aqui para ter base no que vamos falar. 1 Samuel capítulo 16, do versículo 14 ao 23. E diz assim a palavra do Senhor. O título diz: Saul é atormentado por um espírito maligno. O tema é o louvor e a palavra. E a Bíblia está escrito aqui em 1 Samuel 16, do versículo 14 ao 23, que diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa. E que será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. E então disse Saul aos seus servos: Buscar-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-no. Então respondeu um dos jovens e disse-lhe: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e é homem de guerra, e ciçoso em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. E então tomou Jessé um jumento, correndo de pão, e um de odres de vinho, e um cabrito, e enviou-lhes a Saul pela mão de Davi, o seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajé de armas. E então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar aqui Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedeu que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. E então Saul sentia aliviado e achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aleluia, glórias a Deus. Tema de mensagem: o louvor e a palavra. Entendemos que é o que nós sempre argumentamos na nossa programação Som e Alegria. Desde quando a gente começou aqui, a gente sempre tem falado e tem argumentado concernente ao louvor, concernente à palavra. E durante os tempos, durante os anos, vai se passando, a gente vai pegando experiência com Deus e vai observando concernente algumas verdades divinas, concernente à adoração e concernente à palavra do Senhor. Entendemos que o louvor é de exaltação e adoração a Deus. Entendemos que as músicas lá do mundo que Satanás oferece, essa música dessas pessoas mundanas que não tem temor nenhum de Deus, que não adora o Senhor, antes de mais nada tem pacto com Satanás e amaldiçoa a muitas vidas, essas músicas Deus não recebe, essas músicas nunca chegarão aos céus. Mas eu entendo que quando o coração contrito é quebrantado, quando aquela pessoa serve a Deus, o adora em espírito e verdade, e adora com átrios de louvor, este louvor chega aos céus de tal maneira, ele canta na terra e Deus escuta lá em cima, na sua terra celestial, lá no seu lugar celeste, que é no céu de glória. Entendo que quando o louvor de adoração é tão perfeito e todos estão numa só comunhão, o próprio Deus vem pessoalmente visitar. A Bíblia diz que ele desce do céu para cá para receber átrio de louvor. A Bíblia diz que nos templos de Deus, quando o louvor era tão perfeito, você sabe muito bem isso, quando Salomão levantou o templo e assim a glória do Senhor
estava dentro do templo, todos caíam, porque existia uma comunhão perfeita, existia adoração, e quando há louvor e adoração perfeito a Deus, o próprio Deus desce do céu para poder fazer a visitação, para poder receber aquele louvor. Salmo 22, versículo 3 já nos dá uma base muito grande concernente a isso, dizendo que o nosso Deus habita entre os louvores e adoração em Israel. Aleluia, glórias a Deus. E os perfeitos adoradores, cadê eles? Aqueles que adoram a Deus, aqueles que se entregam para Ele em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor se diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Mas para nós falarmos nessa tarde para você, concernente a esse tema de mensagem, o louvor e a palavra, entenda, há uma diferença muito grande de louvor e para a palavra, mas os dois acompanham junto, tem que andar em conformidade. Se há louvor, a adoração, tem que ter pregação, tem que ter a palavra. E eu entendo por uma base bem maior e melhor e profunda e profética, que o louvor ajuda a afastar o mal. O louvor nos coloca mais perto de Deus, nos coloca em adoração ao Altíssimo, mas a palavra não, ela corta. Enquanto o louvor está afastando o mal, na hora da ministração da palavra profética, ela chega cortando todo o mal, e aonde Satanás estiver, ele é desmascarado em nome de Jesus, através da palavra de Deus. E quantos têm rejeitado a palavra do Senhor? Canta daqui, canta dali, canta de lá, canta de cá. Na hora da pregação, 5 minutinhos. E depois querem que Deus fale. Entenda uma coisa. A palavra do Senhor, ela tem que ter prioridade. A palavra do Senhor tem que estar em primeiro lugar na vida do homem e da mulher. Nós entendemos que louvor, habitação de adoração, Deus habita entre os louvores. Deus não habita nas músicas lá do mundo, entenda isso. Você pode até pensar assim, dizer, não, eu temo a Deus, eu canto para Deus. Você pode cantar para Deus, mas cantar é diferente de adorar. Adorar é exaltar somente ao Altíssimo, é estar com o coração somente para Ele, não dividido, não servindo a dois senhores, mas servindo somente a Deus em adoração e louvor e meditação da sua palavra. Mas entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, nessa tarde que você está ouvindo, não adianta tão somente você cantar e não observar a palavra do Senhor, porque eu entendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O louvor e a palavra tem que acompanhar junto. Quando não acompanha, aí o povo é destruído. A Bíblia nos diz que houve tempos que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, e nesse tempo não está diferente. Muitos têm sido destruídos porque tem faltado o conhecimento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E para termos base no que nós estamos falando nessa tarde, nós lemos aqui para você em Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, do versículo 14 ao 23. Entenda que Samuel, ele advertiu Saul porque desobedeceu a palavra de Deus. Deus tinha dado uma ordem para ele, uma ordenança na sua palavra. E se Deus deu uma ordem, irmão, é o que eu falo: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu sou enjuizado, eu vou obedecer a palavra de Deus. Então já vai, o que vai descendo do céu para cá agora, vai sair daqui para aí, e você vai receber, em nome de Jesus. Ajeita as veredas, entra na direita com Deus, para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa: você e eu não somos diferentes, estamos de passagem. Você pode ser rico ou pobre, você pode ser pobre ou rico, não importa. Entenda uma coisa: um dia nós vamos passar desta vida para outra, e vamos se encontrar com Deus. E Deus vai falar para nós assim o seguinte: por que eu vou deixar você entrar no céu? Aí você, como tem um testemunho, está escrito no livro, Senhor, o livro está escrito. Que livro? Aquele que o Senhor deixou escrito em Apocalipse. Abre aí, anjo. E abriu o livro, e abriu outros livros, e cada um foi escrito, foi julgado segundo as coisas que estão escritas naqueles livros. Não se iluda, não se iluda.
desde o 0 ano de idade até a tua idade de agora, Deus está anotando tudo nos livros. O principal de tudo na vida do homem e da mulher é ter certeza e convicção de salvação e do seu nome está escrito no livro da vida. Entenda isso. Nessa tarde nós estamos trazendo um tema de mensagem para você, que é concernente o louvor e a palavra. Quando a pessoa tem convicção que o seu nome está escrito no livro da vida, quando essa pessoa tem convicção que é salvo, nos seus lábios só sai louvor, no seu coração só tem palavra, porque a Bíblia diz que do coração do homem é que se procede a saída da vida ou da morte. Do que o coração está cheio, irmão, a pessoa vai falar. Se tu cola perto de pessoa que só está cheia de tititi e de fofoca, irmão, só vai falar o que não presta, só vai falar o que não deve. Agora quando tu cola com uma pessoa que está perto de Deus, está cheio de suas palavras, é como o nosso pastor presidente, ele diz: o meu coração hoje está ardendo de coisas boas, para falar coisas boas da palavra de Deus. Entenda uma coisa, há uma diferença muito grande daqueles que servem a Deus e daqueles que servem a Satanás. Há uma diferença muito grande daqueles que vão para os céus e daqueles que vão para o inferno. Há uma diferença muito grande daquele que é adorador e daquele que canta para o mundo. Entenda, o louvor e a palavra tem que andar juntinho. Vamos cantar? Vamos cantar bonito, mas entenda uma coisa, tem que ter palavra. Se tem louvor e não tem palavra, não adianta. O louvor e a palavra acompanham junto. Deus habita entre os louvores, mas para ele habitar, medite na sua palavra. Quantos cantores, irmão, que estão se levantando por aí? Tem uns que ainda tem a cara de pau mais lavada de chegar na televisão e falar assim, ou na tira-visão, conforme eles dizem por aí: não, eu não preciso de pastor. Ah, é? Quem vai te apresentar a Deus? Tem uns que dizem, ainda andam outros por aí dizendo: irmão, o meu pastor agora é Jesus. Eu não preciso de pastor. É ovelha que não tem pastor, irmão. Não é ovelha, é bode. Porque a Bíblia diz que alguém tem que nos apresentar a Deus. E esses alguém são os pastores. Eu sei que tem alguns que estão relaxadamente, não está apacentando o rebanho. Mas não se preocupe. Na Bíblia Sagrada já diz: ai dos pastores, procure um lugar aonde há pasto verdejante, aonde está sendo um ensinamento correto, para que você possa se alimentar espiritualmente. Entenda uma coisa, não vai haver desculpa naquele dia. Procure uma igreja onde está tendo um ensinamento correto da palavra do Senhor. Você olha assim: não, eu prefiro ir para o mundo. Aí pega um pezinho para desculpa e vai para o mundo. Não vai haver desculpa, meu filho. Se você passar dessa vida para outra, não adianta depois querer chegar perante Deus e falar: Senhor, eu me desviei por causa de fulano e ciclano. Tu se desviou? Tu não meditou na minha palavra, não? Tu não meditou, não? Tanto quem ensina, quem recebe o ensinamento errado também vai para o inferno. Tem a minha palavra, porque não meditou na minha palavra. Se você for ver, irmão, desde Gênesis a Apocalipse, tinha alguns que desobedeciam a Deus, mas sempre tinha alguém na família que era obediente. Sabe por causa de quê? Nem todos devem seguir o segmento dos outros, não. Nem todos devem ser Maria, vai com as outras, não. Você tem que seguir o que a palavra do Senhor diz. Se eu estou ensinando errado, você não pode observar o meu ensinamento. Você tem que ver o ensinamento da palavra de Deus. Agora, se eu falo o que está escrito e está na palavra do Senhor, você pode receber que a tua vida vai ser bênçãos e ricas bênçãos do céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas continuando, louvor e a palavra. Irmão, eu entendo que Saul, ele ficou tão atormentado, encapetado ele, cheio de demônio do inferno, porque desobedeceu a Deus. Entenda, a palavra do Senhor diz que um espírito maligno o atormentava. Então somente, irmão, creio eu lá no palácio, irmão, não havia músicos. Será que lá na hora não tinha aqueles que cantavam, aqueles que cantavam aquelas músicas lá do mundo lá? Será que não tinha que resolver? Será que não resolvia o problema de Saul, não? Ele tinha que buscar lá fora, e ele olhou, e sempre tem alguém no meio para levantar e falar: Saul, o negócio é o seguinte, nós temos que buscar alguém aí que tema a Deus e que cante harpinha. Pode ver que ele falou que toque harpa, não que cante música do mundo. Não adianta, porque eles entenderam. Sabe por causa de que falaram essa palavra para eles? Porque eles entenderam que Deus habita entre os louvores. Então não adianta querer buscar nas coisas do mundo, não adianta querer buscar nessas músicas aí do mundo, que um dia vai passar, um dia vai se passar, e o que vai render eternamente são as nossas obras, se estamos fazendo a obra de Deus.
Aleluia, glórias a Deus. Versículo 14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e entrou um outro espírito nele. Entenda uma coisa: você já reparou a pessoa quando está na igreja? Vamos trazer para os nossos tempos. A maravilha divina, a bênção. Aí se desvia, começa a fazer um monte de desgraça. Sabe por causa de quê? O Espírito de Deus sai, o Espírito Santo, e entra o espírito do capiroto. Jesus falou concernente a isso: o espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando repouso, ele diz consigo próprio: retornarei para a minha casa de onde saí. E ainda assim, ele volta e traz mais 7 convidados com ele. Ele entra entre os 7 convidados, e o último estado da pessoa, irmão, é pior do que o primeiro. Aí eles querem procurar alivio da sua tormenta, que nem Saul. Aí corre para a igreja, aí ouve o louvor, aí o louvor dá aquele alivio. Aí o louvor dá aquele alivio, porque o que vai libertar completamente a pessoa é a palavra de Deus. Na hora da pregação você pode ver, ó, corre um montão. Na hora da pregação corre um montão. Na hora do louvor todo mundo está se aliviando. Oh, Jesus. E está em adoração. Não tenho nada contra isso. Os dois têm que acompanhar junto. Entende o que eu estou falando? Aí está lá. É uma maravilha divina. Toca os instrumentistas, canta os cantores, canta o grupo. Aí na hora da palavra até os instrumentistas, ó, sai fora. Isso está errado. Isso está errado. O louvor e a palavra tem que acompanhar. Quando a pessoa não quer observar a palavra de Deus, ela vai perecer. A palavra do Senhor já diz assim em Provérbio, que o que rejeita a minha palavra perecerá. Se a palavra de Deus não acompanhar junto com o louvor, a igreja vai ser destruída. Satanás vai minar a igreja toda, porque ele sabe que naquele lugar não tem conhecimento. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Que profecia é essa? É a palavra de Deus. Entenda que desde os tempos passados, os homens e as mulheres entendiam que não eram as músicas do mundo que agradavam a Deus, mas era o coração contrito e quebrantado, e a adoração a Deus. Deus, ele gosta de ser adorado. A Bíblia diz em Salmos 50:14, diz que ao oferecer sacrifício, ofereça sacrifício de louvor, cante para Deus, o adore, exalte ao nome dele, e ele assim vai te dar vitória. Em Provérbio também diz: o homem é provado pelo louvor. Porque quando você canta a Deus em ministração de adoração, é o que você está expressando para Ele. Quantas e quantas vezes eu aqui trabalhando na rádio, como sempre trabalho aqui, e as pessoas chegavam para mim e falavam assim, ligavam para cá e pediam louvor: olha, eu quero uma música tal, para um fulano tal, porque é o que eu mais gosto, é o que eu mais amo. E eu falava assim: tem certeza? Que às vezes a música era de desacato, às vezes a música era de afronta. E nós temos que saber discernir isso. Tem música que é de afronta, não é adoração, não é louvor. Louvor é aquilo que se expressa em adoração a Deus, louvando a Ele, exaltando somente a Ele. Aí quando eu falava com a pessoa, divertia ela, aí ela falava assim: é verdade, eu não tinha meditado nisso, eu não tinha prestado atenção. Sabe o que é? Às vezes as pessoas não observam. Tudo você tem que observar e saber se aquilo ali procede de Deus ou não procede. Entenda uma coisa: louvor é uma coisa e música é outra. Música é o que o mundo oferece, aquelas músicas lá que você conhece. Deus não está naquilo. Quem está naquilo é Satanás. Ele era um maestro lá no coral, lá em cima, mas de repente foi achada iniquidade nele. Entenda isso. Mas entendemos, continuando na mensagem, a Bíblia diz que Saul ficou atormentado porque desobedeceu a palavra de Deus. Ele desobedeceu de uma tal maneira, irmão, que nem os músicos que tinha no seu castelo lá, no seu reino, não dava jeito. Foi necessário buscar lá uma pessoa que era temente a Deus, uma pessoa que tinha o coração aquebrantado para Deus, que cuidava das ovelhas, que adorava o Senhor. E quem ele achou? Achou Davi, filho de Jessé, mandou buscar. Porque nessa hora, irmão, se não for uma pessoa de Deus, não adianta que o cão não vai sair, não. Não vai mesmo. Se não for uma pessoa separada, que esteja separada das coisas desse mundo, o cão não vai sair.
vai fazer gracinha, mas não vai sair. Mas quando chega um homem de Deus, ao longe ele já sai. Quando ele vê chegando, é que nem os filhos de serva. Só porque era filho de sacerdote, foram tentar expulsar o demônio, está escrito lá em Atos. Demônio na mesma hora olhou: eu conheço a Paulo e sei quem é Jesus Cristo. Quem sois vocês? Sabe o que quer dizer isso? Que o Satanás sabe quem é quem. Satanás sabe quem é de Deus e quem não é. Quem está na igreja de aparência e quem não está. Entenda isso, o louvor e a palavra tem que andar em conformidade, andar juntinho. Na hora do louvor é louvor, vamos adorar a Deus. Na hora da palavra também, vamos se converter ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor traz conversão, traz arrependimento. Já estava escrito quando João falava dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a verdade da palavra do Senhor, que quando ela vem cortando todo o mal que está no meio do povo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas continuando, louvor e a palavra. Nada mais básico do que essa passagem de 1 Samuel, do capítulo 16, do versículo 14 ao 23, que diz concernente à tormenta de Saul, porque desobedeceu a palavra de Deus. Entenda que Isaías, ele dizia, já dizendo: e publicarão os louvores do Senhor. Isaías capítulo 60 do versículo 6, é o que nós estamos vendo agora, muitas publicações de louvores e tudo quanto é canto, e as músicas entrando junto, porque onde vai o louvor, algumas músicas acabam entrando no meio. Mas entenda uma coisa, o que vai prevalecer é o louvor e a adoração ao nome do Senhor. Em Osés você vê que a Bíblia diz em Osés capítulo 4 versículo 12, que eis que um espírito de loucura entra no meio do povo para enganar, para iludir, para poder assim afastar o povo. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus. E a Bíblia diz no versículo 15 dizendo: e então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Os próprios criados que estavam perto do rei Saul observaram que o Espírito de Deus tinha saído dele e entrou um espírito mau, um espírito maligno. As pessoas sabem, elas discernem muito bem quando o homem de Deus tem um Espírito de Deus e quando o outro está na igreja só de aparência e está com o espírito de maligno. As pessoas sabem discernir que quando nós andamos, elas mesmo dizem e falam: ali vai um homem de Deus. Aquele ali pode ser doido, maluco e fanático, mas é crente, está sempre na igreja. Elas sabem discernir, elas sabem quem dá escândalo e quem não dá. E na mesma hora, elas testemunham. Entenda uma coisa: se o louvor e a palavra não acompanhar, vai haver destruição naquele lugar. Porque quando a palavra de Deus não está, aí o local começa a virar ninho de Satanás, ninho de confusão e de contenda. E tem o porém, algumas igrejas aí que já têm desprezado a palavra, Satanás está congregando. Satanás está indo para congregar, vai o povo e vai Satanás junto. Senta lá, começa a assistir o culto. Aí, meu Deus do céu, aí só quando chega alguém mesmo com a palavra da verdade, aí o cão tem que se retirar. O cão vai olhar, não tem jeito. Chegou alguém aí, ó, com a palavra aí, vamos se retirar que vai cortar para tudo quanto é lado. Mas que isso, irmão? Nunca ouvi falar isso, nunca ouviu? A Bíblia diz que quando Jesus Cristo, ele ia para a congregação, quer dizer sinagoga, quer dizer congregação, quando ele começava a ministrar, irmão, a palavra, o cão se manifestava. Olha, observa bem aonde que o cão estava, dentro da sinagoga. Sinagoga quer dizer congregação, então quer dizer que ele ia para lá. Várias vezes, tinha os escribas, tinha os fariseus, eles estavam lá adorar, cantava que é uma maravilha, o mal se afastava até, né, porque Deus habita entre os louvores, mas na hora da pregação dele, o cão não se manifestava, o cão não estava nem aí, até ria quando eles pregavam, mas quando Jesus pregou, irmão, a Bíblia diz que quando Jesus pegou a palavra e começou a falar, o cão caía na hora. Então, porém, Jesus nem usava o nome dele, só usava a palavra de Deus.
Se ele usou usando só a palavra, o cão já se manifestava quando ele usava o nome dele. Então, aí que os cães ficavam tudo doido mesmo. Aí que Satanás ficava tudo doido e corria logo para os quintos dos infernos. Entenda uma coisa: se não há a palavra de Deus, se não há um ensinamento correto da palavra do Senhor, a Bíblia diz que o povo se corrompe, a Bíblia diz que Satanás começa a prevalecer. Mas quando a palavra de Deus ela chega cortando todo o mal, e o cão tem que sair. Aleluia, glórias a Deus. As pessoas que têm um pensamento natural, até algumas na igreja também estão com um pensamento tão natural, tão atroviado pelo inimigo, como diz o Deus desse século, cegando o entendimento dos incrédulos, aí nunca vão perceber. Entra ano, vai ano, o ministério continua o mesmo, e fica naquela por causa de quê? Está ouvindo ensinamentos de homens, que dizem assim: não precisa se preocupar, a hora que chegar, vai chegar. Se preocupe sim, a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, boa obra sim deseja. Devemos cantar, devemos adorar o Senhor, porque Ele habita entre os louvores, mas entenda, nunca tire a palavra de Deus da sua vida. A palavra de Deus na vida de algumas pessoas tem ficado só como um enfeite. Só deixa aberto no Salmo 91, não sai do Salmo 91. Fica só lá dentro do seu, lá no Salmo 91, não sai disso. Nunca vai obter os conhecimentos quando diz na palavra do Senhor coisas grandes e firmes que a pessoa não sabe. Nunca vai saber porque não observa a palavra de Deus. A palavra de Deus é que alimenta, a palavra de Deus é que estrutura o homem, a palavra de Deus é que alimenta a alma. Mas irmão, não consigo entender. Está morto? Procura se vivificar que você vai entender. A palavra do Senhor também nos diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Peça a Deus que o Espírito de Deus entra dentro de ti, e você vai ficar vivinho, e vai começar a entender a palavra de Deus. A Bíblia diz que Saul ele ficou tão atormentado. O homem ficou tão atormentado porque desobedeceu a palavra de Deus. Teve que chamar um músico para poder cantar para ele, tocar e cantar, para os cães sair tudinho. E logo tempos depois, mais tarde, ele começou a perseguir aquele que assim cantava para o espírito maligno sair dele. Ele começou a perseguir Davi, porque ele entendeu que ele já tinha perdido o chamado de Deus e a direção daquela grande massa daquele reinado. E Deus tinha passado o seu reino para outro. Assim é muito na vida de muitas pessoas. O reino deles já foi passado há muito tempo. Deus vai levantar outros. Deus vai levantar profetas novos, pregadores e pregadoras que têm compromisso com a sua palavra, que não tem compromisso com as coisas desse mundo, mas tem compromisso com a palavra de Deus. Deus vai começar a consagrar um montão. Mas continuando, e ele começou a perseguir Davi. Depois de Davi ajudar ele, cantando louvores lá, carpinha. Aí entenda, o homem estava tão atribulado, tão encapetado, que ele perseguia os filisteus, chegou a destruir muitos filisteus, os feiticeiros também naquela época. E logo aonde que ele foi cair? Ele foi buscar na feitiçaria. Depois de ter perdido os dons de Deus, ter perdido a direção, quer dizer, e Deus ter tido rejeitado ele, e o espírito maligno ali o atormentando, entenda, ele foi buscar lá o porco voltando ao seu próprio vômito. E ele foi consultar a feiticeira se assustou na hora. Olha, homem, se tu vieste aqui me destruir, entenda que eu já te conheço, eu sei quem tu és. E ele, não vim para isso, eu queria me consultar. E ela, como pode você se consultar comigo, se você foi ordenado pelo homem lá de cima para nos destruir? E ele, não, eu agora já não sirvo mais a ele. Entenda uma coisa, quando as pessoas começam a se esquecer da palavra de Deus, começam a deixar a palavra de Deus de lado, só ficam só cantando, canta daqui, canta dali, Deus começa a se esquecer dessas pessoas. Os louvores dela não passam nem do teto, e Deus nem recebe, porque se a pessoa não obedece a sua palavra, como que Deus vai receber o seu louvor? Não tem como. E aí começam a rejeitar até a mensagem, dizendo, não, é época da graça, e começam a se engraçar, e Deus já começa a entrar com providência.
Porque se não quer obedecer a palavra, Hebreus 9:27 diz: os homens está ordenado viverem uma vez só, quer dizer, morrerem uma vez só, e vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz que Jeremias, ele dizia que tu és o meu louvor. Ele dizia que Deus era o seu louvor. Jesus Cristo afirmou dizendo também que da boca das criancinhas sai o perfeito louvor. E cada um a seu tempo assim dizia. Conforme também o apóstolo Paulo em Coríntios também dizia que o Senhor dará a cada um uma expressão de louvor dos seus lábios. Paulo e Silas começaram a cantar. E eles cantando na prisão, a prisão se arrebentou, se abriu. Até aquele que está preso pelas correntes infernais, quando começa a cantar de expressão de louvor a Deus, ele é liberto. Mas para permanecer em liberdade de adoração a Deus, tem que obedecer aos mandamentos da palavra do Senhor. Esse mandamento dos tais, que muitos assim têm rejeitado e têm perecido. Se você for ler lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra do Senhor é apta para discernir os pensamentos do coração. Jeremias, além de cantar, ele pregava, que tão somente ele rejeitando, dizendo: Senhor, eu não sei falar. E o Senhor disse para ele: abre tão somente a tua boca, que eu vou encher. Além de você ser pregador, você vai cantar também. Não se preocupe com isso não. A Bíblia também nos diz que Isaías também pregou e cantou também bonito para o Senhor. E ainda dizia: os louvores do Senhor vai ser publicado. Vai ser publicado, vai ser gravado. E entendemos também que muitos outros ao seu tempo também se levantaram, pregando o Evangelho e cantando os louvores ao Altíssimo. E eles perseveravam em adoração, em louvor e na palavra. Os apóstolos também a mesma coisa. Eles entendiam que o louvor e a palavra tinha que acompanhar junto. Eles sabiam que tinha que haver a separação dos levitas, o momento de adoração, o momento da pregação, o momento da revelação. A Bíblia diz que quando os salvos se reúnem, um tem salmo, tem revelação, tem doutrina, tudo para aperfeiçoamento daqueles que hão obter a salvação em Cristo Jesus. Entenda que Saul perdeu uma grande oportunidade na vida por desobedecer a palavra do Senhor. Ele desobedeceu de uma tal maneira que nem cantar o homem não conseguia mais cantar. Era necessário Davi cantar e tocar harpinha para os espíritos maus sair da vida dele, e ele ficar sempre em adoração ao nome do Senhor. É o que eu digo, o que eu falo. O louvor é um preparamento para que a palavra do Senhor venha complementar, cortando todo o mal que existe no meio do povo. Se o louvor e a palavra não estiver juntinho, irmão, pode ter certeza de uma coisa: vai ser o fim triste de muita gente. Quantas pessoas que eu conheço são até da igreja e falam até assim: não, irmão, não precisa tanto palavra assim não. O povo já está enfadado de tanto ouvir. O povo está enfadado de ouvir encheção de linguiça. Mas quando a palavra de Deus vem mesmo, na verdade, na justiça, na unção e no poder, até o desmantelado diz: Deus está falando. Vamos ouvir Deus falar. Entenda uma coisa: a palavra do Senhor, ela sempre tem prioridade. A palavra do Senhor sempre vai estar em primeiro lugar. E nós só existimos ainda porque a palavra de Deus existe. Porque o dia que a palavra do Senhor deixar de existir, nós vamos ser destruídos. Entenda isso, que ao seu tempo, desde o início da criação até os nossos tempos de agora, a palavra de Deus sempre teve o seu firmamento e fundamento, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como Deus é que pode, Ele manda. E como nós somos juizados, nós estamos obedecendo assim aquilo ao qual Ele tem nos mandado fazer.
Se não for por esse jeito, por outro não adianta. Há muitos por aí que tem até, agora já não é mais porta larga, já é uma avenida asfaltada, está podendo tudo, vai de qualquer maneira. Mas entenda uma coisa, Jesus Cristo falou que para ir para os céus o caminho é estreito e apertado. E não adianta querer alargar a porta, não, é pelo caminho estreito. Se nós olhamos ali para aquelas cartas que foram direcionadas para aquelas 7 igrejas da Ásia, foram cartas direcionadas para igrejas que estavam se esquecendo da palavra do Senhor e dos mandamentos de Deus. Quando isso começa a acontecer, aí a destruição começa a acontecer no meio do povo. Primeiramente, antes de acontecer qualquer coisa, Deus assim avisa, através dos seus santos e seus profetas, para que venha assim observar a palavra e se voltasse para Deus. Se o povo assim não obedece, grandemente vai ser a sua destruição e ruína. Entenda, o louvor e a palavra tem que sempre acompanhar junto. Este é o tema de mensagem de hoje. Se você for observar a vida de Saul, que verdadeiramente teve que buscar um homem de Deus, que tinha um coração segundo Deus, para poder cantar e tocar a sua harpinha. Tinha os seus músicos no palácio, mas nada disso ia adiantar. Tinha que buscar um homem verdadeiro, que temia a Deus. E quando um homem teme a Deus, grandes coisas acontecem em sua vida. Entenda isso que eu vou te falar agora. Você pode até pensar, mas isso não é realidade. Vá para o cemitério agora que você vai ver o que é realidade. Você não vai ver o coveiro lá, tocando pandeiro e cantando uma música alegre. Vai ver todos os dias, várias vezes por dia, ele enterrando alguém. Termina de enterrar um, aí já chega outro para ser enterrado. E ele ainda pensa assim, outro já? Todos os dias, várias vezes por dia. Se você for num berçário, você vai ver todos os dias criança nascendo, várias vezes por dia. E lá na maternidade, as enfermeiras já nascendo outro, meu Deus. Entende? No mesmo jeito que nasce criança, ao mesmo tempo também está morrendo gente. Mas a Bíblia diz que enquanto estamos em vida, nos diz assim, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Como nós vamos nos preparar? Através de adoração e louvor a Deus, através de obedecer os seus mandamentos, que foi o que Ele deixou para todos nós, desde o início da criação, desde quando as coisas começaram, teve sempre uma ordenança da parte de Deus, que era para obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, cantar louvores a Ele, sacrifício de louvor e adoração a Deus. Ele quer louvor, quer ser adorado, quer que nós o exaltamos e bendizemos seu santo nome. Aleluia, glórias a Deus. Aí você pensa, o que eu vim fazer neste presente século? Você veio para adorar e glorificar, exaltar, magnificar, dizer e bendizer e fazer o nome dele conhecido, o nome de Deus, que ele é conhecido como Eu Sou. Quando Moisés ali na sarça ardente perguntou, qual é o teu nome, Deus? E ele disse, eu sou aquele, o Deus de teu pai. Eu te chamei e te escolhi para uma grande obra. Deus tem chamado a todos nós para uma grande obra, mas muitos têm rejeitado o chamado de Deus. E quando for mais tarde vai se arrepender grandemente, porque teve a oportunidade e virou as costas para Deus. Entenda, Deus dá oportunidade para todos os seres humanos sobre a face da terra. Todos têm o direito à salvação, mas são poucos os que querem, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos ao seu tempo observaram a palavra de Deus, entenderam o seu chamado e assim executaram. Outros não, viveram conforme os seus próprios caminhos e partiram dessa vida para outra sem salvação.
Entenda que Deus tem chamado a todos no modo geral. Agora, quando partirem dessa vida para outra, depois não queira ter desculpa perante Deus, que não ouviu a palavra dele. Depois não queira ter desculpa dizendo, ninguém me falou. Porque um dia tu vai partir. Um dia eu vou partir. E a Bíblia diz que nós vamos prestar a conta a Deus de tudo que a gente fez e daquilo que a gente deixou de fazer. Deus tem trovejado a sua palavra da verdade nos 4 cantos do mundo. Deus tem trabalhado de diversas maneiras para que a palavra da verdade chegue aos corações dos homens. Deus tem se expressado através do louvor. Deus tem se expressado através da sua palavra, usando homens que se separaram e pagam grandemente o preço nessa vida, para que o evangelho da verdade chegue aos corações, e depois você não vai ter desculpa perante Deus, porque um dia, uma vez na vida, alguém chegou até você, pregando o evangelho, e você não, vou observar, primeiro eu, depois Deus. Entenda isso, um dia você vai se arrepender disso. Um dia você vai se arrepender, porque você teve a oportunidade de ter a tua alma salva e morar no céu, e não aproveitou a oportunidade. Entenda isso, se Deus está trovejando a sua palavra, para que você venha despertar e ter a salvação da sua alma, aproveite enquanto é tempo, porque depois que chegar lá em cima, não adianta depois querer entrar, que não vai entrar. Porque de Deus tem trabalhado de diversas maneiras para que você chegue à salvação. Agora, partiu dessa vida para outra, entenda. Depois não adianta querer ter oportunidade que não vai ter mais. Um certo rico, Jesus contou a história dele. Eu não me canso de dizer verdades divinas. Se você se cansa de ouvir, é problema teu, mas eu não me canso de falar. Um certo rico bateu no peito, está escrito lá em Lucas, e disse: vou aumentar o meu celeiro, porque estou granjeando muitas coisas boas sobre a face da terra. Vou aumentar para que eu possa granjear muito mais. Mas de repente a morte chegou até ele, numa hora em que ele menos esperava. Este homem teve a oportunidade de expressar louvor a Deus e ele não quis. Esse homem teve a oportunidade de ser um pregador e ele também não quis, de pregar o evangelho. E Jesus contou a história dele. E de repente a morte chegou até ele numa hora em que ele menos esperava. E é assim que acontece. A morte vem na hora em que a gente menos espera. Quando a morte vem, ela não vai dizer para você, você não vai dizer para a morte: espera mais um pouquinho, mas depois eu vou. Ela vai dizer: não, vou te levar agora. E a voz chegou até aquele certo cidadão. Jesus contou essa história. E aquela voz disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tem preparado e para quem será? Irmão, aquele homem caiu morto na hora. E aí? E você e eu somos a mesma coisa. Se não estivermos preparados, a morte virá. Tu querendo ou não querendo, ela virá. Por isso tem que se haver uma preparação. Se você tem saúde, Deus está te dando saúde. Se você tem oportunidade, Deus está te dando oportunidade. Porque enquanto a vida é oportunidade de salvação. Agora, se passarem dessa vida para outra, segue-se o juízo. Por isso, aproveite a oportunidade, expresse-se de louvor e adoração para Deus. Obedeça ao mandamento de Deus, que é a palavra.
Porque o louvor e a palavra tem que acompanhar juntinho. Se não acompanhar, irmão, não adianta não vai chegar a lugar nenhum. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa. Ah, irmão, já fui numa igreja, vi um homem lá dando um escândalo, não quero mais saber não. O que está em jogo, escute isso. O que está em jogo é a tua alma. É a tua alma que está em jogo. Deixa quem quiser escandalizar. Deixa quem quiser ficar de qualquer maneira, mas faça a tua parte. Porque é a tua alma que depende de salvação. É você que vai morrer um dia, não é quem está escandalizando. Quem está escandalizando vai morrer também, o dia dele vai chegar. Mas se não se consertar a tempo, vai queimar no fogo do inferno. Existem dois caminhos que o ser humano tem a seguir. Ou seguir para viver, para ir para os céus, ou seguir para morrer e ir para o inferno. É você quem escolhe, é você quem decide. Somos nós quem decidimos para onde nós vamos. Deus já fez a parte dele. Entregou o seu Filho Jesus por todos nós. Agora só cabe a você louvar a Senhor, louvar a Deus. Meditar na sua palavra para poder ter o direito a herdar e morar no reino de Deus. Por isso não olhe para A, para B e para C. Pega um espelho nessa hora e olha para a tua vida. Olha para você. Olha dentro do teu olho no espelho. Olha como a tua alma está desesperado. Olha como a tua alma está falando e gritando: eu quero salvação. Eu não quero queimar no inferno. Escute a tua alma. Vá para a igreja. Procure uma igreja. São várias igrejas, para todo tipo de gosto. Não vai haver desculpa depois. Não vai haver desculpa. Deus vai até falar, vai até permitir ela, várias igrejas. Você não escolheu uma porque não quis. Você agora queria desculpa mesmo. Você queria se desculpar para poder ficar na gandá no mundo. Aí é problema teu. A Bíblia diz assim: nada, nem ninguém nos separará do amor de Cristo. Está escrito lá em Romanos, está escrito: nem o amor, nem a angústia, nem a fome, nem a tribulação, nem o vento, nem os capirotos, nem ninguém. Ninguém vai nos separar de Deus, a não ser nós mesmos. Por isso não use isso como desculpa. Porque Deus está falando contigo nessa tarde. Escute o trovejar da voz de Deus. Porque Deus está trovejando a sua palavra neste lugar. Agora você não ouve se você não quiser. Escute o trovejar da voz de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso obedeça. Por isso obedeça aos mandamentos de Deus. Observe a sua palavra. Viva cantando só louvores para Deus. Porque Deus só habita entre os louvores. Se você quer a comitiva dos céus toda na tua casa, deixa louvor aí 24 horas, meu irmão. Se você não quer ouvir a rádio, bota no teu CD. Mas bota louvor e adoração aí na tua casa. Tira essas músicas mundanas aí. Quebra esse CD todinho mundano que tem atraído Satanás para tua casa. Entenda uma coisa: se você está em adoração, Deus está habitando aí. Agora, se você coloca uma música mundana, é Satanás que vai para aí. Não adianta eu querer fugir desse argumento. Não adianta eu querer te enganar e te iludir. Eu tenho que te falar o que está escrito. Porque Salmo 22, versículo 3 nos diz que Deus habita entre os louvores. Irmão, eu vou falar um negócio sério agora nessa hora. Eu estou falando assim porque Deus nos ordenou a falar. Se Deus que é Deus, para dar exemplo, para habitar entre os louvores, Jesus Cristo também, o Espírito Santo também, os anjos também, todos eles fazem parte da comitiva dos céus. Se Deus está habitando entre os louvores, eles também. Então não se iluda. Não se iluda com as músicas do mundo, porque é tudo fantasia e ilusão. Um dia vai passar, mas o que vai permanecer é quando nós passarmos desta vida para outra.
aonde vamos se encontrar com aquele que fez o céu e a terra e é criador de todas as coisas. Por isso, bota o louvor e adoração aí. Exalte a Deus, exalte ao Senhor, e a tua casa vai ser a habitação dos céus. A tua casa vai ser a habitação de Deus. O próprio Deus vai querer pessoalmente aí fazer uma visitação. O próprio Deus vai convidar a comitiva dos céus. Vamos lá, vamos lá visitar. E o próprio Deus vai falar: esse lugar é lugar de habitação, de adoração ao meu nome, né? Não é? Então tá bom. Anjo, fica aqui. Você não sai daqui. Fica aqui. Porque essa casa também agora é um pedacinho do céu. Está em adoração ao meu nome. Por isso, o louvor e a palavra tem que acompanhar junto. Escute pregação. Escute pregações que vai alimentar a tua alma. Compre CD de pregadores mesmo, que estão pregando a palavra da verdade, estão anunciando a palavra da verdade. Procure observar os mandamentos da palavra de Deus, e você vai ver que vai dar tudo certo. Você vai ver que vai dar tudo certo na tua vida. Esta é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, no tema de mensagem de hoje, que é o louvor e a palavra. Por isso, que Deus possa falar mais forte ao seu coração. Exalte a Deus a cada dia em expressão de louvor, obedecendo ao mandamento da sua palavra e se entregando para Ele a cada dia. E você vai ver que a sua vida vai ser só de bênção dos céus. E que Deus possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar a cada dia com as ricas bênçãos dos céus.